Irmãos, cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Convido todos que abram suas Bíblias no livro de Esther. Nós leremos hoje o capítulo 1 todo, Esther capítulo 1. Se Deus quiser e permitir, estaremos expondo Esther. Então, Esther capítulo 1, leitura do capítulo todo. Leitura um pouquinho longa, irmãos, mas palavra de Deus, portanto, ouçamos com atenção a palavra do nosso Deus que diz assim, livro de Esther, capítulo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados estes dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpura argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistã, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado do rei, o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então, cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor.
Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós. Nós cremos, como igreja, que é a palavra infalível do Senhor, que é a Tua palavra para nós, a Tua igreja. Abre o nosso coração, ó Deus, ilumina-nos para que entendamos e compreendamos a Tua palavra. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, o que impressiona tanto as pessoas neste mundo? O que te impressiona tanto neste mundo? Quão importante é para você ter fama, glória, sucesso, poder? Quão importante para você é ter status diante das pessoas, é ser visto pelos outros, é ter o seu nome grande, exaltado? Grande parte das pessoas não só busca isso, como também busca anunciar isso. Então as pessoas não querem ter só o seu nome grande, elas não querem aparecer apenas, elas não querem ter poder, mas elas querem fazer questão de dizer para os outros que elas são assim. Elas querem fazer questão de mostrar, elas querem fazer questão de dizer para todo mundo: olha, eu sou assim, eu trabalho em tal lugar, eu tenho currículo tal, eu fiz tais viagens. Só falta colocar um banner e anunciar para todo mundo: vejam, fulano de tal gosta disso, gosta daquilo. Então isso faz parte do ser humano por natureza. Nós nascemos para adorar alguma coisa, nós nascemos para nos gloriarmos em alguém. O problema é que o ser humano sem Deus, sem Cristo, ele se gloria em si mesmo. Ele é o seu próprio Deus, ele é o seu próprio objeto de louvor e adoração. E no texto que nós lemos, vemos o exemplo de pessoas assim: um rei orgulhoso, uma rainha orgulhosa e um povo orgulhoso, pessoas que viviam para ostentar, pessoas que viviam longe de Deus completamente, porque eram escravos do pecado, pessoas orgulhosas que cultuavam a si mesmas e não a Deus, que é digno de louvor. Portanto, o tema da exposição desta noite é: o orgulho não procede de Deus. O orgulho não procede de Deus. O livro de Esther se passa no 5º século antes de Cristo, depois que os judeus já haviam retornado do exílio. Se nós nos lembrarmos, o povo de Judá, Reino do Sul, foi para o exílio no 6º século, por volta do ano 586, e lá permaneceu por cerca de 70 anos. E aqui o contexto de Esther já é pós-exílico. Então as pessoas já haviam voltado para Jerusalém, os judeus, sob decreto de Ciro, já tinham retornado, só que acontece que alguns judeus escolheram permanecer em terras estrangeiras, como é o caso de Mordecai e Esther. Então eles permaneceram na casa da Pérsia. Aqui o contexto é o mesmo de Neemias e Esdras. Enquanto se passa a história de Esther, Neemias e Esdras também estão trabalhando na obra do Senhor. Embora haja especulações, irmãos, nós não sabemos quem é o autor do livro de Esther. A Bíblia não diz nada sobre isso, muitos dão palpites, opiniões, mas nós não sabemos quem escreveu Esther ao certo. O fato é que é um livro que se aplica muito à igreja hoje. Porque enquanto nós temos aqui judeus vivendo como estrangeiros na Pérsia, uma nação que não pertencia a Judá, hoje também nós temos a igreja vivendo neste mundo. Um mundo caído, um mundo de pecado, um mundo que traz sofrimento ao povo de Deus. Portanto, é um texto que tem muito a nos ensinar, um livro preciosíssimo, que fala muito ao nosso coração. Outro fato curioso é que, se você procurar, você não encontrará a palavra Deus no livro de Esther. Isso é um tanto curioso, você deve pensar: como assim o nome de Deus não se encontra neste livro? Pois é, o nome não se encontra, mas o que nós veremos ao longo das exposições é que, embora o nome de Deus esteja oculto no livro, Deus está presente, conduzindo o seu povo para a honra e glória do nome dele, com o seu propósito soberano. Deus está sempre presente, é isso que nós veremos ao longo das exposições. Como eu disse, o tema da exposição é: o orgulho não procede de Deus, e o texto nos apresenta dois motivos, duas razões pelas quais o orgulho não procede de Deus. A primeira delas é que o orgulho não procede de Deus porque o orgulho é egoísta. O orgulho é egoísta. O orgulho não procede de Deus porque é egoísta, é voltado para si mesmo. O verso 1 nos diz que quem reinava na Pérsia era Assuero. Assuero também era conhecido como Xerxes. Era o nome grego de Assuero, Xerxes.
E ele reinava sobre 127 províncias. Sabe qual é o tamanho disso? É como se hoje fosse 2 vezes a Argentina. 2 vezes o tamanho da Argentina. Então, esse era o poder de Assuero. Um rei orgulhoso, que tinha muito poder e que reinava sobre 127 províncias, que eram distritos, pequenos distritos, onde vários povos habitavam. E aí o texto diz no verso 2, que o trono dele estava na cidadela de Suzã. Suzã era a capital da Pérsia. No entanto, era a capital da Pérsia apenas nos meses de inverno, porque nos meses de verão as temperaturas chegavam até 60 graus. Então, há um tempo aí nós tivemos aquele calor insuportável, né, que beirou os 40, 45, você imagina só 60 graus. É difícil de imaginar, né? Então, no tempo de verão, a capital deixava de ser a Pérsia, mas nos tempos de inverno sempre era a Pérsia. E no verso 3, então, o texto diz que no 3º ano do reinado dele, ele ofereceu um grande banquete a todos os príncipes e servos, pessoas que eram nobres, pessoas que representavam a nata, se nós pudermos dizer assim hoje. Eram pessoas importantes, pessoas que faziam parte do seu reino, do seu governo, e ali Assuero passa a mostrar a sua riqueza, a ostentar o seu poder durante 180 dias. 6 meses, irmãos, 6 meses de pura festa, farra, ostentação. Já pensou nisso? Quando você vai a uma festa, e essa festa é muito bonita, é uma festa que você dificilmente vê por aí, você fala, puxa, que festa bonita. Dura só um dia. Agora pensa 6 meses, sem parar, de ostentação, de pura riqueza, puro poder, pura glória que Assuero julgava ter. Era isso que dava prazer a Assuero. Era isso que ele gostava de fazer. Ele vivia para isso, para mostrar quem ele era, para ostentar o seu poder, para dizer que ele era melhor que os outros. Era para isso que ele vivia. E aí depois disso, ele então oferece outra festa, só que agora para as pessoas mais simples, para as pessoas de menor importância. O verso 8 nos diz que as pessoas bebiam sem constrangimento. Era pura dissolução, pura farra, pura embriaguez. Era uma festa ímpia, pagã. Deus não estava nesta festa. Deus não se alegrava com o que essas pessoas estavam fazendo. Portanto, Assuero se orgulhava do seu pecado. Ele era escravo do pecado e nem sabia disso. Era disso que ele gostava de viver. E é nisso que as pessoas do mundo gostam de viver, e a rainha Vasti seguia o mesmo modelo do rei, porque lá no verso 9 diz que ela também deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Era como se ela dissesse, meu marido está dando uma festa, eu não vou ficar para trás, eu também vou dar uma festa e mostrar a minha glória, mostrar o meu poder. Então, irmãos, nós temos aqui um rei orgulhoso, um rei que se julgava melhor que os outros, e um rei que tinha como propósito de vida mostrar o seu poder, mostrar o seu domínio, mostrar que ele não era simples como as demais pessoas. Quantas vezes nós não agimos assim? Quantas vezes a Igreja de Cristo não se deixa levar por este mundo, pelo orgulho que o mundo apresenta, pela fama, pelo sucesso, pela glória, pelo poder? O que vale para nós hoje é que o nosso nome seja engrandecido e que as pessoas cheguem para nós e falem assim, você é o cara, você é sensacional, você é bom, ninguém é como você, você faz um trabalho espetacular, e o nosso ego se enche, e nós adoramos isso, nós cultuamos isso, nós vivemos para isso, irmãos. O nosso século nos proporciona coisas assim, nós precisamos vigiar, precisamos tomar cuidado. A Igreja do Senhor Jesus não é chamada a se comparar com o mundo, mas a viver de forma simples como o Evangelho é. Certa vez, entre os discípulos de Jesus, surgiu uma conversa entre qual deles era o maior, e aí a mãe de Tiago e João, mãe de Tiago e de João, chega para Jesus e fala, olha, será que no teu reino não dá para um filho meu sentar à tua direita e o outro à tua esquerda? E aí Jesus fala, como se Jesus dissesse, vocês não entenderam nada. Ele diz assim, os governadores dos povos os dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Será esse o que vos sirva. Quando a igreja se torna como o mundo, irmãos, ela perde o seu propósito. Quando a igreja quer ser grande como o mundo é, e deixa de servir,
ela já não vive mais para a glória de Deus. É assustador o quanto as pessoas gostam de falar delas mesmas nas redes sociais hoje, não é? Eu não sou a melhor pessoa para falar de rede social, porque eu não sei qual é o aplicativo aí que mais bomba, se é Instagram, Twitter. Facebook eu sei que está desatualizado já, né? É o que eu sei. Mas você entra no Instagram hoje, por exemplo, e imediatamente você vê pessoas falando delas. O que eu estou fazendo hoje, como eu estou me sentindo hoje, e por aí vai. As pessoas querem colocar como elas se sentem para as pessoas verem. Mas ninguém está preocupado com isso. Então, elas querem ser o centro das atenções. Elas publicam o que estão fazendo, onde estão, se estão viajando ou não, como estão se sentindo. Quando Cristo nos diz que o que a nossa mão direita faz, a esquerda deve ignorar. Se nós damos esmola, se nós oramos, se nós agimos com piedade, Cristo fala, olha, não deixe a tua mão esquerda saber o que a direita faz, não deixe as pessoas ficarem sabendo. Exatamente o contrário nós fazemos, não é? Nós buscamos que o nosso nome seja exaltado, que o nosso nome cresça, que o nosso nome seja glorificado. Irmãos, a igreja do Senhor é chamada a viver em humildade, e se há algo que o nosso século carece, é de humildade, é de pessoas simples, pessoas que querem aprender, pessoas que não querem que o nome delas cresça, pessoas que seguem o exemplo de João Batista, que dizia, convém que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e que eu diminua. Não é curioso nós olharmos para Assuero, um rei que se dizia poderoso, que tinha glória, que tinha poder, e o compararmos com Cristo, o dono do universo? O dono do universo. Cristo agiu totalmente em oposição ao que o Assuero faz aqui. O verdadeiro dono do universo, aquele que poderia subir até um monte e de lá gritar, eu sou o dono do universo. Ele não faz isso. Ele não vem em um palácio, ele não vem com vestes resplandecentes, ele não nasce em um berço de ouro. Cristo não tem nem casa para morar. Cristo habitava na casa de Pedro, e quando parava ali, o dono do universo não subiu até um monte para dizer, ei, eu sou o rei, eu sou o dono, sigam a mim. Pelo contrário, ele até espantava muitas pessoas. E Paulo nos diz em Filipenses que nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, porque ele, subsistindo como forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. Ele se esvaziou, irmãos, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Do que você tem se orgulhado? Onde está a sua glória? O que é mais importante para você? Do que você mais se alegra? O que te traz alegria, satisfação? É que as pessoas te honrem? Que as pessoas te exaltem? Quando na verdade você olha para o teu coração e sabe que você não é aquilo, que você é um pecador. Nós somos podres por dentro, irmãos. Nós somos podres, o nosso coração, a nossa mente são capazes de coisas terríveis. Nós sabemos disso, todo cristão sincero deve saber disso. Do que você tem se orgulhado? Do que esta igreja tem se orgulhado? Onde está a glória da igreja presbiteriana de Cidade Ademar? Como esta igreja é conhecida lá fora? O que as pessoas dizem ao virem aqui, ouvirem um culto, participarem, verem as pessoas, verem os irmãos? Será que elas dizem, lá está Cristo, a glória daquela igreja é Cristo? Ou qualquer outra coisa que desvirtue, que tire o nosso foco, que tire a nossa atenção? Se nós não nos gloriamos em Cristo, nós já não somos mais uma igreja bíblica. Perdemos o propósito, perdemos o objetivo de sermos. Cristo é o centro, irmãos, Cristo é o centro. Cristo é o centro. Portanto, em primeiro lugar, o orgulho não procede de Deus, porque o orgulho é egoísta. Ele é egocêntrico, ele é soberbo, ele é voltado para si, totalmente em oposição ao modelo de Cristo, totalmente em oposição ao que Cristo nos ensinou e a forma como ele viveu. Esta é a primeira lição. O orgulho não procede de Deus, porque o orgulho é egoísta. E em segundo e último lugar, o orgulho não procede de Deus, porque o orgulho é vazio. É vazio. Versículos 10 a 22.
Logo após beber, se embriagar, fazer farra, Assuero manda trazer Vaste para sua presença. O verso 10 diz que ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho. Tem um historiador grego da época, que foi contemporâneo de Assuero, chamado Heródoto. Ele diz que era costume entre os persas tomar decisões enquanto estavam embriagados. Já pensou nisso? Eles se embriagavam e era ali que eles tomavam decisões. E aí depois que eles estivessem sóbrios, né, já com a cabeça em ordem, eles dizem, eu ordenei aquilo quando estava bêbado, pois é aquilo que vai ser. Esse era o costume dos persas. Eles se embriagavam e se orgulhavam disso, tomavam decisões quando estavam bêbados. E aí nós vemos que ele pede para que a rainha Vaste seja introduzida na presença dele, e o que acontece? Ela se recusa a vir. Lá no verso 12 diz que a rainha Vaste se recusou a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Era costume entre as mulheres persas serem conduzidas em uma carruagem fechada, especialmente as mulheres da nobreza. Então, não era bem visto o povo ficar olhando para as mulheres da nobreza. Esse era o costume dos persas. Elas eram transportadas, se ela precisasse ir de uma cidade para outra, elas iam em carruagens fechadas. Esse era o costume. E agora, Assuero, já bêbado, embriagado, ele diz, tragam o meu troféu. Essa é a ideia do rei aqui. Ele quer expor Vaste, ele quer expor a rainha, que o texto diz que ela era muito formosa. E provavelmente ali haviam homens embriagados, já inconscientes, zombando de todo tipo de coisa, e ele diz, então tragam a rainha para eles verem. E aí, irmãos, a rainha obviamente se opõe a isso, ela não quer ser exposta, ela não quer ser envergonhada. Então o rei fica enfurecido, ele diz, se essa mulher não me obedece, então já não serve mais para ser rainha. E lá no verso 19, nós vemos que houve uma punição para Vaste. Né? Diz assim, se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. O que significa que não é que Vaste vai ser executada, nunca mais verá o rei, não é isso. Acontece que ela será rebaixada de posição, porque segundo Heródoto, também historiador grego, diz que Assuero tinha mais de 360 concubinas. Então era um rei totalmente imoral. O que acontece é que essas concubinas, elas concorriam entre si para ver quem era mais bela, quem agradava mais o rei, e então era feita rainha. Inclusive, se os irmãos exaltavam Ester como uma mulher temente a Deus, Ester foi uma concubina do rei. Ester foi escolhida para ser concubina, para ser amante do rei, como todas as demais. E aí, porque ela era formosa, ela ascendeu à posição de rainha. Então, não há nada do que nos orgulharmos de Ester, ela era apenas uma mulher, como as demais, pecadora, que colocou a sua honra em xeque. E algumas pessoas podem dizer, mas não tinha o que fazer, ela poderia morrer. Bom, mas a honra vem antes de tudo, não é? A honra vem antes de tudo. Então, essa era a situação. Vaste é deixada, agora outra será colocada no lugar dela, como nós veremos no capítulo 2. Ester, e aí olha só o que diz o verso 20. O verso 20 diz, na metade assim, o seguinte, todas as mulheres darão honra a seu marido. Essa frase até parece bíblica, não é? Parece uma frase interessante. Nossa, eles tinham princípios bíblicos. Só que, na verdade, não se trata de honra aqui. Se trata de tirania e autoritarismo. Assuero, os persas, se tinha uma coisa que eles não sabiam, era como tratar alguém com honra, com respeito, principalmente as mulheres. Então, o conselho aqui de Memucã é apenas um conselho orgulhoso. Um rei orgulhoso reflete uma rainha orgulhosa. Uma rainha orgulhosa reflete um povo orgulhoso. Eles pensavam apenas em si. Quando Memucã fala que cada homem seja senhor em sua casa, é como se ele estivesse dizendo que os homens exerçam autoritarismo mesmo, que as mulheres não tenham voz. Essa era a situação na Pérsia. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o orgulho é vazio.
Um pastor do século XVII diz a seguinte frase: um rei que governava 127 províncias não tinha domínio nem sobre o seu espírito. Você já pensou? Alguém que governava um reino do tamanho de 2 Argentinas, ele não tinha nem domínio sobre o seu próprio espírito, nem sobre a sua casa ele sabia governar. Ele mostrava toda aquela fama, todo aquele sucesso, toda aquela ostentação, só que ele era vazio por dentro e não tinha nem o coração de sua esposa. Vasti se casou com ele por mero capricho. Não havia amor entre os dois. Era algo arranjado. Não havia verdadeira submissão, não havia temor, não havia amor naquele lar. Era tudo de farsa. Tudo de farsa. Irmãos, quanto mais nós admirarmos o mundo e as coisas deste mundo, quanto mais nós nos gloriarmos no que nós somos, no que nós temos, no que nós conquistamos, nos elogios que as pessoas nos dão, mais vazios nós seremos, porque mais vazios de Cristo nós estaremos, mais vazios de Cristo nós estaremos. Somente Jesus pode preencher o nosso coração, somente Jesus. O que Assuero conseguiu com toda aquela fama, com toda aquela ostentação? Ele apenas conseguiu uma vergonha pública. A rainha desonrou o rei. Só isso. E toda aquela festa, toda aquela farra, não serviu para nada. Não serviu para nada. Alguns historiadores, inclusive, dizem que depois esse rei ficou mal falado. Diziam que ele era um rei que não tinha domínio sobre o seu próprio espírito. Então, Assuero foi humilhado. Assuero foi humilhado porque ele não sabia tratar a sua esposa com decência. Ele não tinha o coração de sua esposa. E com Cristo e a igreja é totalmente diferente, irmãos. Embora Assuero maltratasse a sua esposa, embora eles fossem casados, mas ele a desprezasse, a zombasse dela, Cristo não faz isso com a igreja. Cristo é casado com a igreja. Embora a igreja seja noiva de Cristo, noivado na Bíblia já é casamento, porque é tão certo o casamento que já é considerado. Cristo, ao invés de expor a sua noiva, Cristo, ao invés de humilhar a sua noiva, Cristo, ao invés de falar assim, vem cá que eu quero expor você, Cristo cuida da sua igreja, Cristo ama a sua igreja, Cristo se entrega pela igreja, Cristo vive para a igreja e não para si mesmo, não para si mesmo. Se nós buscarmos o orgulho deste mundo, irmãos, se nós buscarmos a fama, o sucesso, essas coisas podem até nos preencher temporariamente, podem até nos preencher, mas nós veremos que estaremos vazios, porque essas coisas passam, o mundo está passando, e a pergunta que fica é, pelo que nós queremos viver? Qual é o testemunho que nós queremos deixar? Qual é o testemunho que a IPCA deixará para as próximas gerações? Uma igreja que vive para Cristo ou uma igreja que está preocupada consigo mesma? Irmãos, pensemos. Nós podemos ter tudo o que o mundo nos oferece. Nós podemos ter fama, podemos ter sucesso, podemos ter glória, podemos ter honra da parte das pessoas, mas não teremos a aprovação do Senhor. Não teremos a aprovação do Senhor. E no fim das contas, nós veremos que tudo que nós acumulamos neste mundo é palha. Vai passar. Não vai ficar. Portanto, Cristo nos diz, olha, ajuntem tesouros na eternidade, porque lá a traça não corrói, a ferrugem também não corrompe, e os ladrões não escavam nem roubam. Que nós pensemos nisso. Pensemos onde está a nossa glória, onde está o nosso orgulho, pelo que nós vivemos, para quem nós vivemos, a quem nós honramos e cultuamos. Portanto, em segundo e último lugar, o orgulho não procede de Deus, porque o orgulho é vazio. Assuero se sentia vazio. Ele mostrava toda aquela fama, todo aquele sucesso, toda aquela glória, mas o coração dele estava clamando por um Salvador, clamando por um Redentor, e assim é o coração humano. Você pode ter tudo o que você quiser, uma conta recheada, isso vai passar e não vai preencher o vazio que continua no seu coração. Portanto, viva para Cristo, se glorie em Cristo, honre a Jesus Cristo, lembre-se de Cristo. Ele é o centro da nossa vida, Ele é o centro da igreja. Que Cristo continue sendo o centro desta igreja,
desta igreja. Porque quando a igreja se torna como o mundo, ela perde o seu propósito. Ela deixa de ser igreja. Concluindo, irmãos, nós somos bombardeados todos os dias com informações, com status. Nós somos incentivados a buscar o que o mundo busca, porque naturalmente o meio em que nós vivemos nos proporciona tudo isso. Tudo isso. Eu dou muito exemplo. Eu vim de uma cidade do interior, pequena. E na cidade onde eu vivia, não tinha tanto status como tem aqui em São Paulo, no sentido de coisas que são oferecidas para nós. E quando você chega em um meio desse, aconteceu comigo, você começa a se despertar para outras coisas, para outras alegrias, para outros prazeres que são lícitos, sim. Mas se você não vigia, o teu coração começa a ser tomado. E Cristo começa a ser deixado. E você já não tem mais prazer tanto nas Escrituras, tanto na oração, tanto na glória de Cristo como você tinha antes. Então, o mundo no qual nós vivemos, ele trabalha para isso. Ele nos proporciona fartura, luxo. Ele nos proporciona. Assuero viveu para isso, Vasti viveu para isso, o reino da Pérsia viveu para isso. E o risco que nós corremos hoje, como igreja, é de vivermos para isso. E quando nós vivermos para isso, irmãos, acreditem em mim, a igreja sucumbirá. A igreja não vai permanecer, porque o Senhor da igreja já foi esquecido. E agora a igreja cultua a si mesma, os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, o que está no seu coração. Quando nós formos tentados a isso, lembremos de Cristo. Lembremos do Senhor da igreja, lembremos que nós vivemos não para nós, não para a nossa glória, não para o nosso conforto, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Lembremos que Cristo veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lembremos, irmãos, que embora este mundo nos ofereça muitas coisas e as coisas pareçam ser maravilhosas, elas são vazias, porque elas não podem preencher o nosso coração, elas não podem dar a paz que o ser humano tanto busca, porque, como há uma frase que diz, e eu concordo com ela, que o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio que é do tamanho dele. Só Jesus pode preencher o vazio que é do tamanho dele. Não olhe para o reino de Assuero e não se encante com ele. Olhe para o reino de Cristo. Ele apresenta um reino verdadeiramente glorioso, um reino onde nem o mundo, nem Satanás e nem o pecado têm poder sobre a igreja. É um reino glorioso. Ele nos promete vida e vida eterna. Você quer glória? Você quer algo maravilhoso? Então, ok, olhe para Cristo. Nele está a verdadeira glória. Nele está o verdadeiro poder. E é por meio dele que a igreja se mantém e é sustentada. Que esta igreja continue olhando para Cristo, e somente para Cristo, e para nada mais. Que o Senhor assim nos abençoe.